Tome seu assento, por favor. Se possível, já abra sua Bíblia em Neemias 6. Eu vou recordar de uma forma diferente. O Alessandro sempre dizia assim: eu já vi tu pregar uma vez. Eu só tinha pregado uma vez, e eu preguei o Neemias. E ele sempre falava isso, pregado não, né? Eu tinha compartilhado com os irmãos uma mensagem. E dessa forma, e hoje não vai ser diferente. Eu vou compartilhar com você uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que na verdade eu tinha outra, e quarta-feira eu acabei sendo surpreendido, porque eu me confundi numa data ali, achei que eu estaria na escala para pregar só em março, 26 de março, era 26 de fevereiro. Se o pastor Marco não fala brincando ali comigo, eu ia chegar hoje aqui sem nada. Alguma coisa ia ter, talvez não seria alguma coisa, né, estudada, mas eu creio que... E acabei mudando a minha mensagem, porque eu tinha no coração uma mensagem que teve um pouco do viés do que foi pregado na quarta-feira. Tive que mudar. E daí o Senhor me trouxe novamente para Neemias 6. Neemias é um personagem... talvez não, eu digo que não tão comentado na Bíblia, não tão famoso biblicamente, mas ele teve um papel fundamental na reconstrução de Jerusalém. E não só na reconstrução de Jerusalém, como também no fortalecimento do povo, tanto espiritual quanto psicológico. Porque o povo naquela época, eles estavam totalmente destruídos, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente talvez também. Eu quero que você leia comigo em Neemias 6, verso 3, que diz assim: de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Só frise nesse versículo: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Amém? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, eu vou a partir de agora, Pai, colocar para o teu povo o que tu colocaste no meu coração. Senhor, que teu Espírito dirija as minhas palavras, que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito através da minha boca. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você já leu um pouco da história de Neemias, você vai entender que o cativeiro babilônico, quando Jerusalém ela é sitiada, eles levam muitos cativos para a Babilônia. 1000 quilômetros, 1000 e poucos quilômetros de Jerusalém. Eles levam grande parte do povo para a Babilônia. E Nabucodonosor, ele acaba perdendo o seu reinado. E o domínio agora, nesse tempo, é um domínio medo-persa. Ou seja, a Pérsia dominava a região. Dominava todos os povos da região. E Jerusalém também estava sob domínio medo-persa. Estou falando da história, do que aconteceu, para você entender o contexto da mensagem. E Neemias, ele estava, no capítulo 1, nós vamos ver que Neemias estava na fortaleza em Suzã, a 1500 quilômetros de Jerusalém. Ele estava nessa fortaleza, nesse lugar, nessa capital do regime persa, nessa capital da Pérsia. Neemias era um judeu, mas ele estava cativo e ele se tornou copeiro do rei. Ele assumiu uma responsabilidade grande num reinado que não era do povo dele. Foi confiado a ele uma grande tarefa num reino que não era dele. E num dado momento, um irmão dele aparece lá com mais alguns de Jerusalém. Veja, se você está numa região que está tudo destruído, então acabou voltando para o lugar onde estavam os cativos, então o povo já não tinha mais
povo estava lá em Jerusalém, ou está na fortaleza lá preso, ou está em Jerusalém, era a mesma coisa. E muitos se encontram assim. Estão com a vida tão destruída, que entre estar no mundo e estar na igreja não faz sentido nenhum, então eles preferem estar no mundo. Está preso, cativo no mundo, a sua vida espiritual está tão destruída que não faz mais sentido para ele, talvez vir até na igreja, procurar o Senhor. E os irmãos deles fazem isso, saem de Jerusalém, andam 1.500 quilômetros para ir lá, para talvez ver o que estava acontecendo lá. E quando levam para Neemias a notícia de que lá em Jerusalém, quem tinha voltado para lá estava numa situação péssima, porque a cidade estava destruída, não existia portões na cidade, portas nas cidades, não existia mais muros, os muros estavam fendidos. Neemias, ele chora por dias, e ele ora ao Senhor. E a Bíblia fala em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Neemias não tem uma genealogia, ele não tem uma descendência profética, ele não é um profeta. Neemias não é um levita, ele é apenas um judeu. Ele é apenas um como nós somos. Talvez você não é pastor, você não tem nenhum cargo na igreja, mas você é filho de Deus. E basta, às vezes na sua vida, você se levantar e tomar posição. Você não precisa esperar para que outro faça. Você precisa se posicionar. E ele ora diante de Deus. E o seu coração se aquebranta diante de Deus de forma que ele mostra para Deus não só os seus pecados, mas os pecados do povo. E ele se põe numa brecha para fechar uma brecha. Ele se põe na brecha diante de Deus, mas com o objetivo de fechar aquele muro, de reparar aquele muro. E ele começa a buscar em Deus, pedir a Deus, uma pessoa. Ele estava bem, ele podia dizer, deixa lá, né? Paciência, eu estou aqui. A lógica bíblica é que talvez ele fosse um eunuco, porque ele não tem descendência. Para ele estar no rei, diante da rainha e do rei, como a gente vê no decorrer do texto, a partir de Neemias 1, eu não tenho muito tempo para entrar no texto, mas eu só estou resumindo a história para você. Para ele estar no palácio, naquela condição de estar dentro, diante de um rei, diante da rainha, talvez ele teria que ser eunuco. E ele não ter descendência, isso demonstra claramente que talvez ele fosse um eunuco, ou seja, ele não tinha mais uma virilidade, ele não poderia ter descendência, ele não poderia ter esposa, ele não poderia ter filhos. Para ele, a sua vida estava fadada. E naquela condição que ele estava, era uma condição muito boa. Ele estava numa fortaleza, diante de um rei, servindo um rei. Para que se preocupar com os outros? Se eu estou bem, diante de Deus, para que me preocupar com a minha família? Se eu estou bem diante de Deus, para que me preocupar com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho? E muitas das vezes nós temos que se pôr diante de Deus por esses, pela nossa casa, pelos nossos amigos, para que o Senhor venha entrar com providência. E ele faz isso, ele começa a orar, e ora de uma forma que ele move o coração do Senhor. E ele diz, Senhor, as tuas palavras dizem no versículo 9 do capítulo 1, diz, mas se voltardes para mim, obedecendo aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá eu ajuntarei e o trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Ele diz, Senhor, a tua palavra fala, porque tu prometeu, lá em Crônicas 7,14,
Depois que o templo foi construído, porque se o meu povo que me ama se humilhar e voltar para mim, eu os abençoarei e sararei a vossa terra, resumindo. Então ele faz o Senhor, lembra o Senhor das palavras do Senhor. Muitas das vezes nós temos que lembrar o Senhor das palavras que Ele falou a nosso respeito. Tocar na porta, bater, e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. O Senhor está apto para nos ouvir, mas nós precisamos mover o coração dele assim como Neemias moveu. Apenas indignado com uma situação, ele não acreditava que, sendo filho de Deus, como eles eram, eles estavam naquela situação. Ele esperava uma resposta melhor do seu irmão. Não, Jerusalém está sendo reconstruída, mas não estava. Aquela mensagem que ele recebeu deixou ele triste, mas com uma vontade de mudar. E ele se coloca e ele ora a Deus. Só que quando ele ora, ele já tem no coração o que ele iria fazer. Senhor, se tu me deres essa chance, eu vou fazer. Se tu me deres, eu acredito que ele colocou isso no coração, porque ele estava muito crente do que ele ia fazer. Porque nós precisamos chegar diante de Deus já, Senhor, pode ser feito, tem como ser feito, me ajuda que eu estou apto para fazer. Me ajuda que eu estou pronto. Talvez não esteja pronto, mas eu sei que tu vai me preparar. E quando ele chega diante do rei, 4 meses depois, praticamente 4 meses depois, o rei vê algo diferente na sua face. O rei olha para ele e vê a sua face triste. Não era comum. E quando o rei pergunta a ele por que ele está triste, ele teme. E ele fala ao rei: como eu poderia estar bem aqui? Como eu poderia estar aqui bem, se o sepulcro dos meus pais estão destruídos, a cidade está destruída? E o rei, movido por Deus, porque o Senhor move o que Ele quer mover. Quando Ele quer te abençoar, Ele move o que precisa ser movido. Ele trabalha onde precisa ser trabalhado, porque Ele peleja por nós. Ele trabalha ao nosso favor. Era praticamente impossível que isso acontecesse. Um rei se mover de sobremaneira a dizer o seguinte: o que tu queres então? O que tu queres? Praticamente ele diz: o que tu me pedes? E ele ora a Deus mais uma vez. E ele ora a Deus, porque precisamos colocar diante de Deus. Mesmo que nós venhamos a saber o que a gente vai fazer, mas a gente precisa colocar diante de Deus. E quando ele ora a Deus, ele pede uma resposta para Deus, talvez, né? A Bíblia não fala, mas ele ora a Deus e diz: eu quero que o rei me dê cartas, e me dê um tempo para que eu vá e reconstrua a cidade. Um cara arrojado, ele nem sabia o que esperava, ele nem imaginava o que esperava, ele tinha ouvido falar, ele não tinha visto. E ele pede cartas para que ele possa passar até chegar a Jerusalém, e também pede cartas para que ele possa ir na floresta e conseguir as madeiras necessárias. Ou seja, existia um domínio total da região. Mas independente do domínio total da região, independente de quem esteja dominando ao seu redor, ao seu derredor, saiba que o teu Deus é maior. Quem você serve é muito maior. Quando o Senhor quer, até o diabo diz sim. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Quando o Senhor quer fazer nas nossas vidas, não tem para ninguém, não tem. Ele age e pronto.
E o rei deu uma comitiva para ele, ele foi. E quando ele chega em Jerusalém, ele não fala nada do que ele vinha fazer. Porque muitas coisas que o Senhor coloca no nosso coração, a gente não pode sair compartilhando de qualquer maneira. Os teus sonhos tu não deve compartilhar de qualquer maneira. Aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, muitas das vezes não é para você sair falando para qualquer um. Vai ter um momento certo que o Senhor vai agir e vai fazer acontecer. Porque Ele sabe o teu coração, Ele conhece o teu coração, Ele esquadrinha o teu coração, Ele conhece o teu levantar, o teu deitar, o teu andar. Ele sabe o momento certo de agir. Então não se perca nas palavras. A gente se perde nas palavras no dia a dia. A gente expõe muito as nossas vidas para qualquer um. E ele não abre. E ele chega com uma comitiva e à noite ele pega lá um cavalinho e ele ronda a cidade para ter uma noção do que ele ia fazer. Só que muitas das vezes a gente vê a dificuldade à nossa frente e a gente não avança. Porque a gente imagina, não vai dar. Eu imaginei que seria isso, mas é muito maior do que isso. A reconstrução seria muito grande. Eram muitas portas. Era muita coisa para fazer. A gente, quando vai construir uma casa, a gente faz um projeto. Se a gente for analisar o que a gente vai gastar, a gente não inicia. Porque se tu colocar na ponta do lápis uma obra, quanto custa? Só que construção parece uma coisa abençoada. Que à medida que a gente vai fazendo, vai vindo... Me falaram isso até pessoas que não conheciam o Evangelho, falaram: Ricardo, construção é uma coisa abençoada. Porque a gente começa, a gente se assusta a gente faz um orçamento, a gente pensa, não vai dar. E a gente começa e vai, e a gente vê, a gente acabou. E arranja uma madeirinha aqui para fazer uma caixaria, uma escorinha aqui, né, o irmão Cides? Não é assim? E vai acontecendo. E para a gente que é cristão, a gente tem a ajuda do Todo-Poderoso, é muito mais fácil. O projeto se torna realidade. Porque a gente caminha por fé e não por vistas. As obras aqui na igreja foram assim. Eu me lembro que quando a gente foi trocar esse telhado aqui, a igreja tinha 60 mil reais, por aí. E a obra custou 150. E nós fizemos foi uma construção recorde, 28 dias. Quase igual ao muro, foi muito rápido. Era guindaste, era não sei o quê, fizemos parcelamento e tal. E Deus proveu, Deus entrou com providência, gastamos o que praticamente seria impossível se a gente olhasse com olhos humanos. Para juntar aqueles 60 mil foi tempo. E apareceu, porque onde há projeto há provisão, porque onde há visão há provisão. O Senhor entra com a provisão, assim como Ele entrou na provisão com Neemias. Mesma coisa quando Noé foi fazer a arca. Deus deu para ele um projeto. Já era uma loucura porque não chovia. E Deus deu para ele um projeto. E demorou 100 e poucos anos, né? 120 anos, eu não queria errar. Por isso que eu pergunto aqui para os universitários. Tem os universitários aqui para não deixar eu errar. 120 anos. Um projeto que Deus deu. Imagina quanto machado, quanta lenha, quanta árvore derrubada para fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração. Demorou 120 anos para cair a chuva, mas caiu. E não foi assim com Neemias. Ele chega, olha a situação,
não se atemoriza e não se amedronta. Ele se organiza, porque a convicção dele era certa. Se Deus tinha movido o coração do rei, que era o pior, tinha quebrado a pedra do coração do rei, a provisão viria. Tobias e Sambalate, que eram, a gente tem esse nome já porque os adversários de Neemias, né? Tobias e Sambalate, e Gesem também, o árabe, que a Bíblia fala, eram os caras que se levantaram contra. Quando souberam que ele estava passando ali, pensaram: o que esse cara vem fazer aí? O que ele vem para cá? Deixa como está aí, o povo está na calamidade, deixa assim, porque aqui nós estamos dominando. E é assim que o mundo quer. O mundo quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Eu sempre falo, tem muita gente que quer nos ver bem, mas não querem ver a gente melhor do que ele. E a gente que tem o caráter de Cristo, a gente quer que os irmãos estejam bem. Não importa, importa que sejam bem. Importa que sejam abençoados. A gente quer que todos cresçam, tanto financeiramente, tanto como também na graça e no conhecimento. E uma coisa que Neemias faz é ordem. Ele faz tudo com ordem. Porque as coisas para acontecerem, veja, precisa ter organização. Deus não vai fazer na tua vida se a tua vida estiver toda bagunçada. Não queira colocar a tua vida bagunçada na presença de Deus. Primeiro tenta organizar a tua casa. Senhor, está difícil. Senhor, me ajuda. A pelo menos dar um norte, uma direção. Porque o Senhor não vai intervir na desordem. Ele vai intervir quando você perde direção e se ajusta para que... Não tem como. Tua vida está uma bagunça. O Senhor olha assim e diz: por onde eu vou começar? Mas se a gente começa a se organizar e dizer: Senhor, meu casamento não está bem, me ajuda no meu casamento. Senhor, ajuda nas minhas finanças. E começa a colocar tudo diante de Deus. E começa a te ajudar. O Senhor vai intervir. Ele quer que a gente se mova. Faça o teu possível. O impossível cabe a Ele. Mas o possível Ele não vai fazer. Deus age no sobrenatural. Tu precisa pedir perdão para os teus filhos, para a tua esposa. Faça. Esse é o teu possível. O sobrenatural é Ele resolver o problema que existe. Senhor, mas eu estou devendo muito. E eu me perdi. E eu preciso... Comece a trabalhar. Comece a colocar o teu problema diante de Deus. E o Senhor vai agir. O sobrenatural vai acontecer. Mas não está sobrando nada. Aquele que sobrou, paga. Paga alguém que vai vir para pagar o resto. Organização. E ele se organiza. E ele divide famílias e coloca famílias nas portas. Cada um começa a cuidar de uma parte. Uma família para cuidar dessa porta, outra família para cuidar da outra porta, a porta das ovelhas, tem porta de tudo que era nome. Acho que eram 12 portas de Jerusalém. Mas a resistência contrária vem. E com a resistência contrária vem a intimidação. Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa, não pensa que vai ser fácil. Vai ter sempre uma resistência. Alguém vai te amedrontar, vai dizer que não vai dar certo. Não, tu tá louco. Tu vai entrar nesse projeto. Primeira coisa que tu tens que saber: o Espírito Santo, ele não te confunde. Se você inicia uma coisa e você tem paz no teu coração, avance. Se você inicia uma coisa e você não tem paz no coração, não faça. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele não nos engana. Quando nós estamos diante de Deus e a gente não sente paz,
a gente não deve fazer. Eu sou prova disso. Eu já falei aqui, eu sou prova disso, coisas pequenas, mas que o Senhor mostrou claramente, que a paz que excede todo entendimento habita em nós. E o Espírito Santo, ele nos mostra. E lógico que Neemias tinha paz. E no capítulo 4 fala que chega um momento que, no versículo 18 diz assim: versículo 19: então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados um do outro ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da buzina, organização, aqui eu estou falando de organização, vos ajuntarei conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Ele colocou uma buzina, cada um com uma buzina lá. Se o negócio tivesse complicado, porque o povo começou a ameaçar. Os inimigos querem ameaçar toda a vida, dizendo, não, nós não vamos deixar eles fazer. Eu só me perdi aqui no lugar que falava aqui que as pessoas ficaram cansadas. Eu não marquei aqui. Mas chegou um momento que os carregadores estavam cansados, porque a obra era muito grande. A obra, às vezes, quando é muito grande, ela gera cansaço. Vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai fazer alguma coisa e vai chegar no momento que a gente vai dizer assim, não vai dar certo, estou cansado, parece que não vai, parece que não flui. Mesmo que a gente tenha uma palavra de Deus que diz o seguinte, avança que tu vai chegar lá. E parece momentos da nossa vida que a gente chega num cansaço. Porque são muitas palavras contrárias, palavras de parentes, palavras de amigos. Não está certo tu ir por aí, tu vai te dar mal. E a gente persiste. Chega um momento que a gente chega lá onde é para chegar. E no capítulo 5, eu estou fazendo um resumo. Além dos problemas que a gente já tem no decorrer da vida, uma caminhada que a gente quer chegar em algum lugar e está focado naquilo, eu preciso crescer na minha profissão, ou eu preciso crescer na minha empresa, eu quero fazer minha empresa alavancar. Outros problemas vão acontecer. É problema de ordem espiritual, de ordem emocional, é problema financeiro, de outra ordem, é problema matrimonial, a mulher briga com o marido briga com a mulher, e daí já acaba influenciando nos negócios, acaba influenciando no trabalho. Outros problemas vão acontecer, e Neemias estava recebendo isso agora. No capítulo 5 ele tem outro problema. Tinha fome no lugar, e quem estava ali em Jerusalém, os poucos que estavam ali, estavam um dominando sobre o outro. Os que tinham dinheiro começaram a emprestar dinheiro a juro para os pobres. Então os pobres não tinham motivação para trabalhar. Que motivação eu vou ter para fazer um muro, porque eu já estou sendo... os caras aqui, os nossos irmãos, estão pegando os nossos filhos e vendendo como escravos, porque a gente está devendo para eles. A coisa estava complicada no contexto. Uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção. Uma cidade sem porta é uma cidade que entram e saem e não tem problema algum, porque não tem limite mais. Era assim que funcionava na época. Hoje nossos limites são físicos. Ilhota tem limite com Gaspar e se respeita, são os limites. Mas na época não, as invasões eram constantes, então os limites eram muros, eram proteção. E Jerusalém, a cidade em que Deus habitava, a cidade em que existia o templo, estava destruída. Voltando aonde eu iniciei, capítulo 6, o Vale do Ono, o lugar que você não deve descer. Mesmo que você não esteja bem em Jerusalém,
mesmo que tudo não esteja ainda no lugar em Jerusalém, mesmo que tudo não esteja bem na sua vida espiritual, mesmo que tudo não esteja bem diante de Deus, não desça para o vale. Você está em obra. Você está em obra. Nós estamos em obra. Nós estamos em obra. E vamos chegar no ponto certo, o dia que o Senhor vir buscar a igreja. Até lá nós continuamos a estar em obra. E aqui no capítulo 6 diz o seguinte: Tobias e Sanbalate, eles estavam indignados com o que havia acontecido. Os muros, num determinado momento, estavam na metade. Lá no capítulo 3, capítulo 4. Eles começaram a se indignar e começaram a fomentar a divisão do povo. Quando chega nessa situação, os muros já estão prontos, já estão fechados, mas aí ainda faltavam as portas. É aquilo que eu falo, você está em obra, você ainda faz parte, mas você não pode descer. Você não deve descer, você não pode descer. Cada vez que nós descemos, nós saímos do objetivo que é estar na presença de Deus. Jerusalém está no alto e o vale é a parte baixa. É no vale onde acontecem as lutas com o inimigo. E nós não precisamos ser o Senhor que está conosco. Para que a gente vai ouvir o inimigo? E por 4 vezes Tobias manda cartas. Por 4 vezes ele manda cartas chamando Neemias para sair do propósito. E eu quero dizer para você, não saia do propósito. Se o Senhor te colocou aqui, você tem um propósito. O propósito é você crescer espiritualmente. O reflexo das outras coisas na sua vida vão vir. Você precisa se estabelecer aqui para crescer espiritualmente. E quando você desce, você vai se encontrar com o inimigo. Porque ele tentava fazer o mal a Neemias. E o diabo só quer isso, é nos fazer o mal. Ele quer nos arrastar da presença de Deus. Ah, mas ainda eu não estou curado. Ainda eu não estou tão bem, ainda falta coisas na minha vida, ainda fumo. Eu ainda fumo, meu irmão, ainda tomo uma bebida socialmente. Vai chegar o momento da tua libertação. Mas não saia do propósito. Não saia de Jerusalém, não desça. Não vá ser confrontado com o inimigo, você não precisa. Você já consertou os muros. E aconteceu assim. Por várias vezes o homem saiu do propósito muito fácil. Em Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, o homem foge do propósito. A serpente engana Eva, e o homem também participa do fruto, e conhece o bem e o mal, e é expulso do jardim do Éden. Conheceu o pecado, e o Senhor o fez para falar com ele todo dia. Fez o homem para ter um contato direto. Depois, em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 10, Satanás oferece a Jesus, tenta tirar o próprio Jesus do propósito. Leva Jesus num alto monte, mostra as glórias do mundo, os reinos, e diz assim para Jesus: isso tudo te darei se prostrado me adorares. Porque o Satanás é pretensioso. Ele é pretensioso, ele é cara de pau. Ele sabe que você está bem, quem você é, que você é filho de Deus, mas ele sempre vai vir com uma ofertinha para te tirar do propósito. E depois, de forma sorrateira, porque ele age também de forma sorrateira, ele usa Pedro em Cesareia de Filipe, quando Pedro está lá e ele começa a falar: vai chegar um momento em que eu vou ter que morrer, né? Vou ter que me entregar a esse mundo. E Jesus começa a falar do que vai acontecer com ele. Pedro chama ele à parte e diz o seguinte: não, Senhor,
Nós não vamos deixar que isso aconteça contigo. Não vai acontecer. O diabo tenta mexer na cabeça de Jesus para dizer assim, ó, eu não preciso, imagina se Jesus, né, fosse homem. Realmente eu não preciso passar por isso, para que eu vou passar? E ele diz o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Uma pessoa que minutos antes o Senhor disse o seguinte, ó Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra, né, falando dele próprio, eu edificarei a minha igreja. Pedro recebe uma palavra e daqui a pouco está sendo usado por Satanás. O diabo age de forma sorrateira, usa pessoas ao nosso lado para dizer, não tem problema não, vamos dar uma fugidinha, vamos nessa balada aqui que vai ser. Usa essa balinha aqui, ó, vai dar uma nóia aí em ti, vai dar um negócio legal, é de boa. Te tira do propósito, quer te arrastar do propósito. Queria tirar Neemias do propósito. Neemias já tinha edificado o muro, o pior já tinha acontecido, só faltava começar a colocar a porta no lugar. E não foi diferente com Daniel. Daniel no capítulo 6. Porque muitas vezes acontece assim, quando o diabo vê que não tem jeito, ele arma. Esse aí é de oração. Com esse não dá de mexer. Mas eu vou usar o cidadão do lado para fazer alguma coisa contra ele. E aconteceu com Daniel. Daniel estava lá, e ele se destaca, já havia morrido um rei. Eu não vou contar a história aqui, mas já havia morrido um rei, agora era o rei Dário. E Daniel está naquela condição, assumiu um posto de 120 líderes, resumindo, 120 líderes, tinha 3 presidentes, ele se destaca entre os 120 e se destaca entre os presidentes. Daniel tinha, o Senhor era na vida dele, de uma forma que, por todos os reis que ele passou, todos eles ele teve um nível, um cargo elevado, e ele também era um forasteiro, num reino, na Babilônia. Ele tinha sido levado cativo, o Senhor tinha feito dele mesmo cativo, um líder naquele reinado, porque o Senhor é assim, Ele trabalha na nossa vida quando Ele quer trabalhar. E foram lá e armaram para ele, e disseram, ó rei, é bom que nesses 30 dias aqui, ó, ninguém ore a nenhum Deus, a não ser, faça oração e faça orações e preces a ti, porque eles sabiam que todo dia Daniel orava, fazia chuva ou fazia sol, Daniel orava. Eles sabiam quem era Daniel diante do Deus dele, e eles sabiam quem era Deus na vida de Daniel, e eles armaram para Daniel, a ponto de o rei gostar tanto de Daniel e de querer intervir. Diz, não, mas Daniel não. Pegaram Daniel orando nesses 30 dias. Ele orava 3 vezes ao dia, né? Porque não tem como sair da presença. Não tem como viver fora da presença. E jogam Daniel na cova dos leões, mas Daniel não morre. Porque Daniel cheirava espírito, não cheirava carne, pastor Marco falou. Ele cheirava espírito, ele não cheirava carne, porque ele era movido pelo Espírito. E quando nós somos movidos pelo Espírito, podem tramar contra a nossa vida, mas não adianta, porque o Senhor intervém, porque Ele é fiel e justo para guerrear as nossas guerras. O que eu quero deixar aqui é o seguinte, que Neemias, ele não desceu, porque ele tinha propósito. Ele não desceu, ele apenas continuou a obra. Em 52 dias, um tempo recorde, eles refizeram todos os muros,
todo o muro e colocaram todas as portas. Algo tido como um recorde, porque a gente sabia que era o impossível de Deus acontecendo. Mas um homem se dispôs a fazer. O que eu quero que você entenda é que o seu coração, ao longo da vida, ele pode ter fendido, brechas podem ter sido abertas pelo inimigo, angústias, tristezas, desilusões, muitas dores, muitas coisas que magoaram você e talvez te afastaram da presença de Deus. Teu coração ficou magoado a ponto de você achar que eu não volto mais para lá. Minha vida sentimental não tem jeito. Meu casamento não tem jeito. Minhas finanças não tem jeito. O Senhor é Deus para fechar essas aberturas. O Senhor é Deus para recompor. As marcas vão ficar. As marcas ficaram no muro. As pedras novas da reposição, nas pedras antigas, eram fáceis de identificar onde havia sido rompido. Como no seu coração também as marcas vão ficar. Mas com o tempo, elas se apagam. O Espírito faz com que isso se transforme numa coisa só. Mas é necessário, depois de o coração refeito, que a porta seja colocada no lugar. Porque a porta é o livre-arbítrio. A porta ela tanto abre quanto ela fecha. Mas a escolha de quem abre é que está por dentro. A escolha de abrir é sua. Quando você é restaurado e você tem a porta no lugar, é o início para que você comece a se tornar templo. É início para que haja a reconstrução do templo em você. Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus não habita mais em tendas, ou não habita neste lugar físico, Ele habita no nosso espírito. O muro, o nosso coração precisa ser restaurado. A porta do nosso coração precisa estar no lugar e nós precisamos entender que nós só devemos abri-la para o que é certo. Para que o nosso coração realmente diga o seguinte: pode abrir, deixa entrar, que só vai te fazer crescer, deixa entrar que só vai te fazer bem, feche para as coisas do mundo, para as palavras que lançam, e deixa que o Espírito reconstrua o templo dentro de você. Um homem fez a história, ele não tinha nada, ele apenas orou. Era apenas um homem. Ele não era um soldado, ele não era um profeta, ele não era um levita, ele era um copeiro do rei. Ele servia o vinho para o rei, experimentava para ver se não tinha veneno e pode tomar. Apenas um que mudou a história de uma nação. Você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar a história dos seus amigos. Você pode estar sendo usado por Deus para mudar a história deste lugar, dessa cidade. Que o seu coração seja restaurado. Dia a dia que o Senhor venha fechar as brechas daquilo que te magoou ao longo da vida. E essa porta que estava aberta aí, entrava quem queria, saía quem queria, o diabo fazia o que fazia e seja recomposta no lugar. E você possa abrir somente para o que o Senhor quer que você abra. Para que você venha crescer na presença dEle. E esse templo possa ser edificado, a ponto de que o Espírito more aí, eternamente. Se levante, nós vamos estar louvando a Deus.
Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser receber uma oração, Jesus. obreiros vão estar aqui preparados para estar orando por você, impondo as mãos na sua cabeça. E que você possa receber essa palavra, para que essa palavra realmente venha fazer